Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do NicoleCast. Eu sou Luiz Gustavo Nicole, gestor do escritório Nicole Advogados, e temos aqui um espaço de bate-papo com os amigos. Quando um amigo me liga e fala assim, vou tomar um café com você, aí eu falo, não só o café, nós vamos bater um papo. E sempre um bom papo, porque com quem eu convivo são pessoas boas. E sempre um bom papo tem muito a nos ensinar. E aí nós começamos a gravar esse papo. Como hoje, com uma pessoa incrível, um homem que eu conheci na caminhada de Deus. Ele estava como pregador de um retiro que eu estava fazendo, que eu estava participando, que eu fui convidado. Um momento de transformação da minha vida. Ele é responsável por isso. Não vou deixar aqui uma apresentação completa dele, porque vocês vão sentir quem é o Rick ao longo do nosso bate-papo. Mas o que eu posso dizer e antecipar, fique conosco, que você não tem a perder. Seja ouvindo ou nos assistindo, vai haver uma transformação, um impacto muito positivo na sua vida. Seja muito bem-vindo a este espaço, a essa casa de Deus. Aqui o Senhor está todos os dias. Todos os dias temos aqui o nosso momento de oração que nos equilibra para a nossa jornada do dia. A mim, não só a mim, a minha esposa e meus filhos, mas a todos da equipe. Todos os dias nós temos uma partilha antes de iniciar o nosso dia. Então você está aqui hoje num local sagrado, um local que muitas famílias dependem, e que você possa deixar, não só para nós aqui, mas para todos que estão nos acompanhando nas redes sociais, uma palavra positiva que eu sei que você tem, viu? Então eu deixo já de cara aqui minha gratidão por este momento. Cara, eu que agradeço, né? Fiz isso em off, faço agora em on, a honra de estar aqui. É sempre um privilégio nós podermos encontrar a vida das pessoas e de alguma maneira sermos impactados. Seja da nossa mensagem para as pessoas, seja das pessoas para nós. Porque a vida é sobre isso, é o tempo todo estar sendo encontrados e impactados. Encontrar e ser encontrado, impactar e ser impactado, amar e ser amado. A gente só veio por isso. A gente só veio por isso. Então, quando eu entrei aqui, que eu passei da porta para dentro, existe um cheiro. Existe um cheiro não da empresa que você contrata para colocar o cheiro da sua marca, mas existe um cheiro do reino. Pessoas do reino, empresas do reino, casas do reino, famílias do reino têm cheiro. Ah, Rick, Deus tem cheiro? Deus tem cheiro. Deus tem cheiro. E aí o convite é sempre estarmos atentos para todo e qualquer lugar, ocasião, negócio, qualquer coisa que você for fazer na vida, sinta o cheiro de Deus naquele lugar. Você vai saber se é um bom lugar ou se é um mau lugar. E quando eu passei da porta para dentro, eu senti o cheiro de Deus, cheiro de coisas boas. E aí, quando você foi me mostrar a empresa, eu fui me encantando pelos detalhes de construção, os detalhes de obra, a história, a foto do antes, porque a origem faz parte disso. A foto do antes, a foto não, né? A vivência do agora, como está agora. Então, é uma honra, é um prazer, é uma alegria estar aqui. Eu tenho certeza que esses próximos minutos nós vamos falar de coisas incríveis. E você que já está nos ouvindo, você que está nos assistindo, eu tenho certeza que Deus vai... A palavra de Deus fala em Jeremias 33:3, né? Invoca-me e eu vou te responder e vou te revelar coisas misteriosas que você ignora. Então, eu tenho plena convicção, vindo para cá, que a mensagem que vai sair daqui hoje vai ser resposta de oração para alguém que está nos ouvindo, para alguém que está nos vendo. Amém, que bacana. Agora a gente faz aqui tudo um improviso, né? Eu não sou um profissional, então a gente vai ali buscando o equilíbrio do momento. E há também, não há aqui um jeito certo de fazer um podcast, né? Mas vocês já estão falando com o Rick Robert. Ele é um homem casado. Há quantos anos? Tô casado há 15 anos já. 15 anos, ele vai contar um pouco da história dele. Do namoro, casamento, 15 anos. 15 anos, né? Ele vai contar um pouco da história dele, 5 filhos, todos vivos. 2 no céu, papai do céu, e 3 aqui. É isso que é bonito, né? Acho que o primeiro ensinamento, quantos filhos você tem? 5 filhos. Aí. Ele não tem 3 filhos. Deus deu 5 filhos para ele. Eu convivo com 3. E convivo com 3. Acho que esse é o maior ensinamento que vocês vão ter aqui hoje. É justamente isso. Porque muitas pessoas não contam esse filho que passou pela terra, foi gerado e foi viver a Páscoa eterna dele. Sim, né? sim. Então esse é o primeiro ensinamento.
E é um empresário, um homem dedicado, um homem de várias facetas, vamos assim dizer, né? Aham. Empresário, ex-atleta, pregador, palestrante, empreendedor, tudo isso na presença de Deus. E é hoje também a nossa oportunidade de falarmos um pouco disso, né? Algumas das nossas experiências também na presença de Deus. E eu quero que você faça essa introdução para nós, dizendo a sua experiência, qual é a sua estrutura hoje profissional, familiar, para que as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo saibam quem é o Rick. É sempre complexo, né? É sempre muito... Falar de nós sempre é algo que a gente fica assim, cara, mas eu posso estar sendo soberbo, posso estar sendo vaidoso com algumas coisas, né? Mas eu acho que não é sobre isso, é sobre quando a gente encontra com Deus, quando a gente tem experiências, e não só uma experiência, mas quando a gente decide entregar o coração para o Senhor, Ele nos dá a plena convicção de que nós somos. E a primeira coisa que Ele faz é nos assumir como filhos. E a primeira coisa que nós temos que entender é que nós temos um Pai. Entendendo que nós temos um Pai e esse Pai fala que nós somos imagem e semelhança dEle, opa, então existe algo aí. Quando Jesus Cristo faz a passagem terrena para o plano de Deus mesmo, Ele fala assim, cara, eu tô indo, tá? Moçada, eu tô indo. Mas eu vou deixar com vocês o Espírito Santo. E mais, tudo aquilo que vocês viram eu fazendo, vocês terão a oportunidade de fazer coisas muito maiores. Opa, então se eu sou imagem e semelhança de Deus, e eu posso fazer coisas maiores do que aquelas que Jesus fez, cara, então significa que eu tenho um poder ilimitado. Significa estar sobre o meu coração, sobre a minha vida, sobre as oportunidades que eu tenho de fazer coisas extraordinárias. Só que culturalmente nós não fomos ensinados a isso. E nem sempre eu tive consciência disso. Claro que não. Porque eu venho de uma família de um nordestino, meu pai é um nordestino de raiz, minha mãe uma napolina aqui do interior de Goiás, aqui interior, Anápolis, é quase uma região metropolitana aqui de Goiânia já. Cidade grande, bonita. E eles se encontram em Goiânia em busca de trabalho, em busca de qualidade de vida. Meu pai sai de uma cidade de 7 mil habitantes naquela época, minha mãe de Anápolis, que não era a potência que é hoje. E eles se encontram em Goiânia em busca de algo diferente. Logo a minha mãe fica grávida. Meu pai foi meu pai com 17 anos. Minha mãe tinha 19 para 20. Então eu nasci com meus pais muito novos. E aí todos os desafios deles eu nasci uma criança de 7 meses, prematura. E eu aguentava ficar preso lá na... E a minha filha, engraçada, a minha filha agora, Maria Vitória, também nasceu de 7 meses. Vai ser agitada. E aí, já é. Empreendedora. Já é, cara. E aí o que acontece? Aí a história se cruza e eu tô aqui, e aí, só que a gente passa por várias coisas na vida. E aí a minha conversão é bonita porque eu tava numa fase de adolescente mesmo, de sair, de descobrir o mundo, de sair com outras mulheres, o que uma adolescente tem propensão a fazer, né? Não que seja bom e nem correto, mas que temos propensões a fazer. Eu estava exatamente nessa fase. E aí um dia eu cheguei em casa às 5 da manhã, só que por eu vir do esporte, eu nunca fui aquele jovem que saía para beber. Eu nunca bebi, eu não sei o gosto de cerveja. Tem uma cerveja importa? Cara, eu não sei. Tem isso? Cara, eu não sei. Eu nunca coloquei uma gota de cerveja na minha boca. Então não sei o gosto de cerveja, nunca tive propensão nenhuma a usar nenhum entorpecente, droga, cigarro, nada disso. Mas eu gostava de sair e gostava de conhecer novas mulheres. Era ponto. Chego de uma dessas festas, 5 horas da manhã. Minha mãe, filho, vamos na igreja? Eu falei, nem a pau. Missa 7h30. O padre da minha região era aquele padre bem velhinho, caputino. Eu falei, nem a pau. Eu vou dormir lá na igreja, eu dormi em casa. Não vou, minha mãe, por favor, meu filho. Aqui tem uma chave de sabedoria. A mãe que tem sabedoria para interceder pelo seu filho, ela transforma a história da sua casa. E minha mãe falou, por favor, estou te pedindo como pedido de mãe. Naquela hora eu senti a presença de mãe mesmo, mãe do céu e mãe da terra, agindo poderosamente sobre a minha vida e fui. Só que fui totalmente descompromissado. Na hora do ofertório da missa, era uma igreja católica, eu fui abrir minha carteira e não tinha uma nota de R$2. Mas tinha o ticket do cartão de crédito de R$700 daquela noite. E eu falei, cara, tá errado. Naquela época eu não tinha conhecimento de igreja, eu era católico de missa, de domingo só, mais nada. Eu não tinha grupo de oração, nada. Não vivia nada. Eu ia na missa domingo. Mas eu sempre tive uma coisa com Deus muito pessoal. Eu acho que eu acredito que eu nasci com isso, tá?
E aí, naquela hora, eu tava bem no fundo da igreja, eu olhei lá pra frente, a cruz, e falei assim, Deus, eu não tenho R$1 pra te dar. Mas talvez a única coisa importante que eu tenho a partir de hoje é seu, meu coração. Tudo o que o Senhor quiser fazer com ele, o Senhor faz. Porque a partir de hoje ele é seu, não é meu mais. Então o Senhor faça dele aquilo que o Senhor quiser, cara. E a minha história de vida, de conversão, começa ali, naquele dia. Porque naquele dia eu desmarquei todos os compromissos de balada que eu tinha do mês, da semana, do semestre. E Deus me pede uma coisa no caminho de volta para casa. Eu ouço uma voz como ouço a sua. Deus falou assim para mim, eu preciso que você fique 2 meses dentro do seu quarto. Eu falei, 2 meses dentro do meu quarto? Fico. O que o senhor quer comigo? Fica 2 meses dentro do seu quarto. Cheguei naquele mesmo momento no almoço de família com os meus pais e com o meu irmão. Falei assim, olha, vocês sabem que eu não uso droga. Eu não tô surtado, não tô em depressão. Mas eu conversei com Deus. Aí meu pai, você conversou com quem? Eu conversei com Deus e Deus me pediu 2 meses dentro do meu quarto. Significa que eu vou para a faculdade e volto pro meu quarto. Eu vou trabalhar, era o meu primeiro emprego, e volto pro meu quarto. Vai ser assim a minha rotina nos próximos 60 dias. Luiz, e naqueles 2 meses, eu colho promessas até hoje do que eu vivi dentro do meu quarto. Por Deus, glória a Deus. Minha esposa, meus filhos, empresa. O que eu ouvi dentro do meu quarto, naqueles 2 meses, só que eu fiz isso, 2 meses lá dentro. Eu colho recompensas até hoje, colho promessas até hoje. E aí eu me torno, é o início da minha trajetória de quem eu sou. Ali, algum tempo depois, eu caso. Eu tinha acabado de sair do mundo do futebol, eu venho do mundo do esporte, de alto rendimento. Então ali eu já tinha abandonado o futebol por não cumprir com os princípios que eu acreditava serem bons. Não foi porque eu não tinha talento, habilidade, não. É porque não tinha princípio no meio. E eu não queria ser um fruto podre do meio. Então eu decido sair do meio do esporte de alto rendimento, porque eu não concordava com um monte de coisa. E ali eu caso não, vou morar junto, eu não tinha R$1 para casar, não tinha uma bicicleta para falar que eu podia casar. Cara, não tinha uma bicicleta minha. No meu nome não tinha nada. O que eu tinha era com os meus pais. Então, mas ainda assim eu vou morar junto com a Isabela. A Isabela, minha esposa, hoje católica, vem de uma família protestante inteira, extremamente tradicional. Olha só, extremamente tradicional. Então a gente casa com ela, a gente vai morar junto com ela sendo evangélica e eu católico. Só que o ensinamento da igreja evangélica, para ela, foi muito importante para nos fazer casar. Por quê? Porque ela entendeu lá na igreja evangélica também que ela tinha que ser submissa ao marido dela. E eu era católico. E ela fala assim, me ajuda a virar católico. Mas eu não tinha ferramenta. Naquele momento eu não tinha ferramenta nenhuma para ajudar ela com isso. E ela tem uma experiência um dia maravilhosa num evento católico com Nossa Senhora. E aí Nossa Senhora aparece para ela, fala com ela nesse evento. E ali ela se torna católica. Depois de 2 anos dentro de casa que eu fui rezar o terço pela primeira vez. Bacana. Depois de 2 anos morando juntos é que eu pude comprar uma imagem, porque as que eu tinha ela quebrou. Não aceitava, né? Ela não aceitava. E aí a nossa trajetória profissional começa juntos, porque naquele momento que a gente decide morar juntos, sem casar, sem nada, todos os móveis que a gente tinha eram ganhados. Tudo que a gente tinha era ganhado. A estante da tia, a televisão do meu irmão, não sei o que do meu pai, a geladeira do fulano, do amigo, do ciclano. Nós montamos uma casa com doação de coisas. Um apartamento de 42 metros quadrados. E a gente vai morar juntos, a Isabela se converte, a gente começa uma caminhada de servidão a Deus, através de projetos sociais, que mudou a nossa vida. Servir a Deus através de projetos sociais mudou a nossa história, nos moldou a ser quem somos hoje. Ali a Isabela está com doença chamada lúpus. Eu não falo que ela tem, ela está, porque eu não acho nada ruim, é seu. E aí a Isabela, a gente engravida uma vez, perde. Engravida uma segunda oportunidade, perde no intervalo de 4 anos. Os médicos chegaram a falar pra mim assim, cara, vocês não podem ter filhos. Não larga a mão desse trem, adota, é muito bonito. Filha de adoção é linda. Aí eu falei, doutor, deixa eu te falar uma coisa. O Deus que eu sirvo e sigo é muito maior do que o seu conceito, preconceito ou fala. Pode esperar, eu vou ser pai. O meu pai de sangue virou pra mim um dia e falou assim, meu filho, cuidado, você pode nunca ser pai. Eu falei, pai,
assim como eu tenho a oportunidade de te chamar de pai, eu tenho plena convicção e certeza que um dia alguém vai me chamar de pai. Uhum. Então era tudo contra para não dar certo. Mas a Isabela converte, a gente começa a servir a Deus, a gente abre uma empresa pequenininha, eu e ela, eu com 22 anos e ela com 18 anos. E a gente abre uma empresa pequena, mas que em pouco tempo cresce. E ela começa a se destacar no mercado regional em Goiânia. Porque a gente traz uma cultura diferente, um conceito diferente, uma espiritualidade diferente. E a gente, em pouco tempo, nós saímos de 1 para 5. E aí a coisa vai crescendo 5 pontos diferentes. E aí é quando as coisas vão acontecendo. E aí vem os nossos filhos, enfim, é uma história muito longa, Bacana. mas é um pouco disso tudo, né? Você fez um comentário no início, né, do poder da intercessão da mãe, né? E eu tenho 2 destaques. Eu tenho plena convicção de quanto Nossa Senhora, a Mãe de Deus, intercede por nós. Acredito. Não tenho dúvida disso, né? Nós que vivemos essa espiritualidade no berço católico, da crença da mulher que foi escolhida por Deus para que o seu filho viesse, essa mulher ela merece nosso respeito, nossa reverência, né? E confiança da intercessão que ela tem com o Espírito. Luiz, eu acho que isso é até muito maior do que a religião, tá? Uhum. Eu acho que isso é muito maior do que a religião. Porque isso parte de uma premissa de respeito. Respeito por quem fez coisas incríveis, cara. Hoje a gente olha para a história de Mahatma Gandhi e a gente respeita. Porque ele fez coisas incríveis. Ele é lembrado, ele está nos livros de história porque ele fez coisas incríveis. Por que eu vou olhar para essa mulher que foi escolhida e, no mínimo, respeitar ela por ter feito coisas incríveis? Então, eu já conheci história de pessoas protestantes, de pastores, amigos que eu tenho, de a gente bater um papo, como nós estamos batendo aqui agora, e volta para o assunto de Maria, de Nossa Senhora. E eu acredito nessa visão. Eu acredito muito. Extraordinária. Cara, se eu respeito o Gandhi, com todo respeito, ele tem todo o mérito de respeito meu e de todos nós, eu não vou respeitar. E outros seres Não, humanos, e outras celebridades, É. outros nomes importantíssimos, eu não vou respeitar a mãe, a mulher que trouxe no ventre a maior esperança de salvação que a história já presenciou. Não tem jeito. Extraordinário. E aí, complementando o meu raciocínio nesse mesmo sentido. Então, você veio e comentou que a sua mãe, poder que ela tem da intercessão e da força que ela teve de te mostrar o caminho. Perfeito. E aí o desafio hoje, na nossa geração, é do pai. Ok. Eu acho que nós, enquanto homens, temos que parar com essa fragilidade e pequenez de pensamento e de força da oração, de acreditar que a oração dentro das nossas casas, a responsabilidade é da mulher, é da mãe, é nossa enquanto homem. Sim, perfeito. E aí eu digo isso por uma experiência que a gente tem vivido dentro da nossa formação de servo, católico, um católico que vive a religião. Nas formações fala-se muito do poder da oração do pai, do homem. O quanto é fundamental o pai investir desta armadura de Deus nos seus projetos de família, de filhos. O quanto isso é fundamental na transformação de uma família. Hoje, cada dia mais, eu tenho acompanhando casais, acompanhando jovens, eu tenho fazendo palestras em empresas, em como a gente se conheceu no ambiente espiritual. Eu tenho plena convicção de que talvez nós vivamos uma das piores gerações da história, tá? Eu acredito assim que tudo que eu tenho visto, tudo que eu tenho ouvido, tudo que eu tenho presenciado, nós temos vivido uma geração talvez uma das piores que a humanidade já presenciou. Muito inteligente, muito, porque nós nunca avançamos em tecnologia como agora, mas também nunca tão fragilizada, tão delicada. E delicadeza que não é sobre ser gentil, é delicadeza de ser fraco, tá? Então, por quê? Porque talvez nossos avós tiveram que ser muito fortes para poder desbravar um monte de coisa. Nós ainda viemos de uma geração que não comprava fazenda pronta, que comprava mata e tinha que desbravar e tinha que... Só que nós já pegamos o pasto pronto. Nós já pegamos a soja crescendo, né? Uma analogia com o nosso meio rural do agro que a gente vive. Então nós já pegamos coisas muito fáceis. E essas facilidades, todos esses acessos, têm nos feito muito fracos, têm nos feito muito acomodados.
Tem uma analogia que eu gosto muito, que é assim, uma criança hoje de 6 anos, ela tem mais conhecimento, mais acesso à informação, mais conhecimento não, mais acesso à informação do que Napoleão Bonaparte teve para vencer a guerra. Uma criança de 6 anos. Cara, meu filho vai fazer 2 anos agora, dia 24 de junho. Eu cheguei lá em casa esses dias e ele estava com o celular da mãe dele na mão. O celular estava desbloqueado e ele já consegue, com 2 anos, menos de 2 anos, abrir o YouTube Kids e trocar de vídeo. Cara, na hora que eu olhei com esse dedinho nervoso, eu falei assim, quem ensinou isso pro Samuel? Eu não ensinei. Eu nunca nem dei meu celular para ele. A Isabela, nem eu. Cara, o fato de ver a irmã fazendo, que tem 5 anos, ele já pegou. Ele não tem 2, cara. Ele ainda vai fazer 2 daqui 2 meses. E ele já sabe o que ele quer assistir. E eu fiquei assustado, porque... E eu tô imaginando o próximo, tá? A Isabela grávida. Com 6 meses, ele vai pedir o quê? Entendeu? Eu fiquei assustado. Eu falei, cara, esse menino tá rápido. Tá rápido. Mas isso é muito bom, por um lado. Mas por um outro lado, pode ser uma desgraça dentro de casa. Porque a gente vai deixar os nossos filhos com muita facilidade, cara. E se a nossa geração não tá boa, pensa dos nossos filhos, o caos que pode ser. Então, a sua fala, eu fecho no sentido de Deus tem nos ativado, a mim, a você, porque eu sei que você faz um grande movimento. Nós estávamos falando disso agorinha. Deus tem ativado outros homens para que a gente tenha consciência ampliada e sabedoria para poder despertar em novos homens da nossa geração, homens que orem nas suas casas, homens que sejam pais de verdade, homens que sejam maridos de verdade, homens que sejam empreendedores do reino dentro das suas empresas, que não mais distinguam o que é de Deus, o que é do dinheiro, porque isso tudo é junto, não tem como segregar isso. Homens que devolvam seu dízimo como uma base de suporte financeiro para dentro da sua casa espiritual. Cabe a mim, cabe a você que está nos ouvindo, homem principalmente, essa mensagem para você. Desperta. Seja inconformado. Nós temos que todo dia acordar com uma inconformidade, porque o homem de verdade tem que ser inconformado. Inconformado com o quê? Com tudo. Com tudo. Ele tem que querer melhorar. Cara, a sociedade não tá boa, os nossos filhos não estão bons, nossa esposa ainda não tá do jeito que a gente sonhou, a nossa casa não é a casa que eu quero morar, esse carro não é o carro que eu quero andar, a empresa não tá do jeito que eu quero, eu ainda vejo gente morando na rua, eu ainda vejo hospitais cheios, eu ainda vejo gente se prostituindo, eu ainda vejo gente se drogando. Não tá bom. Nós não podemos achar que isso é normal, porque não é normal. Então, de alguma maneira, nós temos que nos inconformar todos os dias para fazer algo diferente. Dá para a gente unir um grupo de empresários, 50 empresários, para criar um projeto para tirar as pessoas da rua? Dá, então vamos fazer. O que nós estamos esperando fazer? Dá para a gente pegar... Cara, alguma coisa nós temos que fazer. Só que ele está esperando o maná cair do céu. A gente espera o maná até hoje. Tem pessoas que esperam o maná e elas recebem. Por quê? Porque elas não têm consciência. Nós estamos igualzinho o povo na época do deserto, né? Esperando umas belas. E, cara, chegou a hora de nós assumirmos a postura dos grandes profetas da história. Os grandes profetas. Moisés teve uma caminhada de 80 anos até começar a cumprir o seu propósito. E ele só cumpriu porque teve uma estratégia gigantesca da mãe dele por trás, porque senão nem virado o que ele virou, não tinha acontecido. Davi, o maior homem da Bíblia, talvez ele tirando Jesus, claro, o único homem que a Bíblia cita segundo o coração de Deus. Davi esperou 16 anos para assumir rei. E detalhe, ele foi ungido com 16 anos atrás. Ele foi ungido com 14 para 15 anos. Ele foi ungido pelo profeta Samuel, rei. Ele só assumiu com mais de 30. Ele teve que esperar um processo de 15 anos. 15 anos aquele cara teve que esperar para assumir a verdadeira identidade dele. Mas para isso ele foi treinado. Sabe o que eu e você temos que ser para os nossos filhos? Treinadores. Que pai é Deus. Deus é... Nós só somos treinadores dessas crianças. Nós temos que treinar os nossos filhos segundo os princípios cristãos, segundo aquilo que a palavra nos diz, segundo o que a nossa religião nos rege, nos ensina, nos encaminha, mas treiná-los. Pai é Deus. Nós somos pai, óbvio, claro, mas o pai de verdade é Deus. Nós somos treinadores deles. Fantástico. Então, o dia que nós homens assumir a postura de homem, cara, sou pai de verdade porque eu tenho um Deus que é pai e ele é pai do meu filho. Eu vou treinar meu filho para ser melhor do que eu.
Meu filho tem que ser inconformado com ver um morador de rua. Não pode ser normal para ele dar R$ 1 pro cara no sinaleiro. Ele não tem que dar R$ 1, ele tem que dar um emprego. Só que para ele dar um emprego, ele tem que ser bem sucedido. Então tem que ensinar para ele a ser um grande empreendedor do reino. Não é sobre dar R$ 1, é sobre dar um emprego. Não é sobre dar uma cesta básica. É sobre contribuir mês a mês com aquele cara para comprar a casa dele e levar a esposa dele para jantar num bom restaurante. Como é que a gente faz isso? Treinando a nossa geração. A nossa, minha e sua, porque nós temos uma faixa de idade semelhante, e a dos nossos filhos. Sim. Interessante, né? Você falando sobre treinadores, eu nunca tinha ouvido essa expressão e adoto de imediato, né? E vou conscientizar disso para que eu possa ter essa figura de treinador mesmo. Que eu fico pensando, quantos homens, quantos empresários são muito bem-sucedidos nas suas empresas, são treinadores extraordinários, mas não conseguem treinar sua família. Vários. Não dedicam à família, né? Não têm entrega à família. E aí depois a gente vê alguns exemplos tristes de homens, de profissionais muito bem-sucedidos, mas com a família desestruturada. Mas ao mesmo tempo, falta uma essência, falta a centralidade de Deus. Perfeito. Né? Isso é algo que a gente tem vivido na nossa experiência, do quanto isso é fundamental entre o casal. Deus está no centro. Olha só, imagina Jesus e Pedro na pesca. Consegue? Uhum. Beleza. Aí Jesus pega e fala assim, Pedro, lança a rede ali. Lança a rede daquele lado. Cara, Pedro tinha passado a noite inteira pescando. Ele já estava extremamente frustrado. Já estava extremamente decepcionado. Cansado fisicamente, porque um mar é cansativo, não? Eu acho que Pedro deve ter pensado assim, pô, cara, eu pesquei a noite inteira e esse cara vai me pedir pra jogar a rede de novo. Já tentei, cara. Eu já tentei e não deu certo. Pedro, joga a rede, não tô te falando. Aí Pedro vai e joga a rede. Cara, mas Jesus teve que falar umas 3 vezes pra Pedro jogar a rede, joga a rede, joga a rede. Eu acho que ali não foi só o que a gente lê. Ali teve um diálogo, cara. Teve um diálogo ali. Joga a rede, pô. Aí Pedro joga e puxa uma quantidade gigante de peixe, que ele precisa de ajuda e quase vira o barco. Quase joga a rede. Pergunto pra você, seria mais fácil pra Jesus pedir pra Pedro jogar a rede ou pra ele peixe e ir pro barco? Cara, é muito mais fácil convencer o peixe. E Jesus podia convencer o peixe. Uhum. Jesus podia convencer o peixe, porque o peixe não tem diálogo, não tem discussão. Então Jesus podia falar assim, peixe pro barco agora. E os peixes todos, eu pedi pra você, sei lá. Sim. Você consegue imaginar a cena? Eu tive lá, viu? Então, você consegue imaginar a cena? Como? Agora imagina o barco vazio e os peixes pulando pra dentro do barco. Jesus só precisava falar uma vez, cara. Peixe pro barco agora. Os peixes e pulava, concorda? Demais. Porque ele é Deus, né? É. Aí não, cara, ele foi dialogar com Pedro. Ele foi pegar o cara mais cabeçudo, o cara mais teimoso, o cara mais tosco dos 12. Mais velho que ele. Entendeu? Convenceu o cara. Por quê? Simplesmente pelo fato de que Jesus precisa de nós, homens, para poder cumprir o plano perfeito da salvação. Então ali era só o fato de ele falar assim, Pedro, eu não preciso de você só para pescar um peixe. Ah, você vai ser pescador de homem? Sim, mas não é só sobre isso. É porque eu estou te formando um grande homem para formar novos grandes homens para que a gente juntos possa mudar a história da humanidade. Claro. É só sobre isso, cara. Porque Jesus é Deus, cara. Ele faz o que ele quiser. Ele dá ordem para quem ele quiser. Ele deu ordem pro demônio e pro porco. Várias manifestações da natureza Deus fez. Jesus fez isso na caminhada dele. Deus abriu o mar. Deus abriu o rio para Jesus. Enfim, a natureza se manifestou várias vezes. Então por que Jesus não fez isso? Porque ele colocou a natureza mais sublime dele, a essência maior dele em Pedro. E em todos aqueles caras que a gente segue até hoje, que a gente lê eles até hoje, que a gente aprende com eles até hoje, mas no sentido de falar assim, cara, você sozinho não pesca nada. Você sozinho é incompetente, você sozinho é incapaz, você sozinho é um mau empresário, você sozinho é um péssimo pai, você sozinho é um péssimo marido. Mas comigo, tudo que você colocar às suas mãos será feito em excelência. Por isso que a palavra fala 146 peixes e ela acrescenta, e peixes grandes. Porque não é só sobre fazer,
É fazer e fazer com excelência, abundância e prosperidade. Fantástico, que bacana. Toda essa experiência que hoje você tem nessa caminhada da palavra de Deus. Mas como que você hoje converteu toda essa experiência, transformou toda essa energia para o seu lado empresarial? E o que você também tem feito, né? Com toda essa energia dentro do empresário. Foi o dia que eu descobri que não tinha um Rick palestrante, pregador, enfim, qualquer coisa que seja. Eu entendi que não existiam dois Ricks. Não tinha mais o Rick que estava fazendo esse movimento espiritual, fazendo os projetos sociais, e o Rick empresário. No dia que eu entendi isso, eu falei, cara, eu sou a mesma pessoa, e do mesmo jeito que eu converso com um morador de rua, lá, pessoa em situação de rua, fazendo projeto social, que eu pego meu violão, me visto de palhaço e vou para o hospital, da mesma forma que eu trato aquelas pessoas, eu vou tratar os meus clientes, os meus colaboradores. Da mesma forma. E da mesma forma que eu trato eles aqui com igual respeito, porque eles me ajudam a performar, eu vou tratar aquelas pessoas que estão lá também. A mesma qualidade que eu vou dar para um, eu vou dar para o outro. O presente que eu der para um, eu vou dar para o outro. A minha energia que eu der para um, eu vou dar para o outro. Então eu fundi todas essas coisas. Eu entendi que eu sou eu em todos os lugares. Não é o ambiente que me muda, sou eu quem muda o ambiente. O ambiente não pode ter a capacidade de me transformar, mas eu tenho a capacidade de transformar qualquer ambiente. Então eu chegava no trabalho e eu olhava para lá e falava assim, nossa, olha o tanto de morador de rua que tem aqui. Entendeu? Eu chegava na rua e falava, nossa, olha o tanto de empresário que tem aqui, porque tem. Porque tem. Tem. Entende? Então o que eu fiz? Foi fundir as coisas. Eu comecei a tratar todos os meus colaboradores, os meus clientes, cara, com a mesma energia que eu ia para a rua para poder ressocializar alguém. Com a mesma espiritualidade que eu ia para o hospital cantar uma canção antiga para uma pessoa acamada a ponto de morte. Eu comecei a fazer a mesma coisa em todos os lugares. Então os meus clientes se tornaram meus confidentes, se tornaram meus amigos espirituais, nós partilhamos de coisas espirituais dentro da empresa. Eu lembro que um dia, num dos pontos de atendimento que a gente tinha, dentro de uma faculdade de medicina, uma funcionária colaboradora nossa estava saindo, desligando da empresa, uma grande funcionária, para poder ir morar num país fora. E eu peguei e falei assim para todos os funcionários, vamos parar a empresa agora e nós vamos orar por ela, para enviar ela para um caminho lindo. E nós paramos o que nós estávamos fazendo e fomos orar por ela. Só que isso reverberou nos clientes que estavam lá fora nos ouvindo. E eles começaram a bater na porta para poder entrar e participar da oração. E nós permitimos que eles entrassem, participassem da oração, e na hora que a gente viu algo que começou com 5 pessoas, tinha 40 pessoas fazendo. Que bacana. Então a gente parou de segregar. Nós paramos de diferenciar o que nós éramos dentro de casa, na empresa, na igreja, nos projetos, não tem mais divisão. Nós somos os mesmos em todos os lugares. E que mais na rua você consegue ser empresário? Sim, porque lá de repente eu consigo reconhecer uma habilidade e aquele cara pode ser uma mão de obra que eu não tenho. Concorda? Aquele cara ali de repente só está precisando de voltar para a cidade dele, porque ele está aqui perdido, veio buscar emprego. Ele só quer voltar para a cidade dele e eu posso conhecer um grande empresário que vai financiar uma passagem de avião, de qualquer coisa que seja, para esse cara voltar para a casa dele. Uhum. Então o meu lado empreendedor funciona na rua. O meu lado de misericórdia, de olhar para a rua e ver um morador ali, um cara em situação de rua ali, mas extremamente sábio e espiritualizado, eu posso olhar para o meu melhor cliente e falar assim, eis um morador de rua. E olhar para aquele cara e o que eu aprendi com o morador de rua, executar uma negociação com aquele cara. Uhum. Tratar, enfim, eu só fundi as coisas. Eu deixei de segregar o Rick de Deus, o Rick da igreja, o Rick espiritual, do Rick empresário. Eles não existem mais, eles são uma única pessoa. E você como mentor, o trabalho de mentoria que você faz, um grupo que você tem de empresários, explica um pouco para nós como é essa filosofia de trabalho hoje. Você está falando que ela é segregada, não há mais segregação, ela é única só, uma fusão de rico empresário com rico cristão, servo. Mas como vocês empresários, como que vocês estão lidando isso na prática, nessa mentoria, para os casais, para os jovens, para o empreendedor? Então traga para nós um pouquinho dessa vivência que você tem tido. É importante falar aqui que eu faço parte de um ministério que você já conhece, que chama Ministério Guardiões do Amor Maior.
E esse ministério, Deus tem nos abençoado com várias ferramentas, com pessoas incríveis. Aqui eu preciso honrar a vida do Fernando, que é o nosso fundador, a vida do Ademar, a vida do Gilberto, do Edgar, de todos aqueles que fazem parte do conselho, porque eu aprendi e aprendo muito com esses caras. E o Ademar, que é um grande empresário, particularmente, o Ademar fundiu as empresas dele todas nessa empresa de servidão do reino. Mudou o nome da empresa, faz um movimento incrível em direção de pegar as empresas e colocar dentro do reino mesmo, não que não fossem antes, mas agora de maneira ainda mais assumida para a sociedade. Então, a gente entende que somos empreendedores do reino. Somos empreendedores do reino, porque também não levantamos só uma bandeira do catolicismo, que a gente recebe os evangélicos e de outras religiões, enfim. Não é sobre a religião aqui, tá? É sobre empreender o reino. E o empreender do reino de maneira prática é mudança de cultura. Uhum. Então, posso abrir aqui que você faz segunda-feira? Sim. Toda segunda-feira você me diz, Rick, toda segunda-feira não, todos os dias. Todos os dias. Todos os dias eu começo o horário de trabalho, antes do trabalho, nós oramos juntos. Qual o nome disso? Implementação de cultura. Perfeito. E o funcionário que não tem religião, tá tudo bem, ele fica ali e ouve, daqui a pouco ele tá entrosado. Já temos exemplos assim. O funcionário de outra religião, tá tudo bem, nós não estamos falando de igreja, nós estamos falando de reino. De reino. Então, é sobre implementar uma cultura diferente. De maneira prática, ferramenta. Cara, muda a cultura da sua empresa. Muda a forma que você enxerga o negócio. Negócio não é só sobre dinheiro, negócio é sobre servir as pessoas. Uhum. Primeiro a gente serve. E naturalmente nós vamos ter rentabilidade, óbvio, porque a empresa é para isso, a gente não fazia empresa. A gente cresce a empresa para ganhar mais dinheiro, ponto. Sem soberba. Mas ferramenta, cara, é fundir todas essas coisas e todos os dias, gradativamente, num processo de aculturação, implementar isso dentro das empresas, dentro dos funcionários, nas vidas deles, nas famílias deles, criar ambiente propício para isso. Não é o sacado ambiente. Cria ambiente saudável. Cria ambiente saudável. O que é um ambiente saudável? Em vez de você fazer uma sexta-feira de confraternização por metas alcançadas, cheia de Heineken, cheia de não sei de quê, não sei de quê, não sei o quê, cara, traz uma boa palestra que vai edificar a sua empresa. Traz um mentor para dentro da sua empresa. Entendeu? Isso é muito mais edificante para o funcionário do que você pagar uma Heineken para ele. O nome disso é cultura. Então, o que a gente tem feito todos os dias dentro desse ministério, instruindo os empresários ao nosso redor, mude a cultura da sua empresa para uma cultura baseada e fundamentada nos princípios do rei. A nossa atividade, enquanto advogado, ela é um momento que às vezes a gente atende o cliente com algum problema. Ninguém procura advogado para... Ninguém quer ter um advogado. Ninguém quer ter um advogado, né? Por exemplo, tem alguns clientes que têm vergonha se eu denominá-lo como meu cliente. Ele se sente atingido. Não, mas se eu estou sendo atendido por um advogado, eu tenho problemas. Sim. Né? E não é essa a ideia. Até porque a gente faz também trabalho de consultoria preventiva. Então você pode ter muito bem um advogado, não ter nenhuma demanda trabalhista. Mas enfim, o que eu quero trazer com essa ideia é que nós estamos numa formação, e nós chamamos aqui de promoção humana, uma formação de time. Com essa ideia, nós estamos nesta sede aqui há 1 ano e 6 meses, vamos completar 6 meses. Então, eu tinha uma outra realidade profissional durante 19 anos. Quando nós viemos para cá, nós tivemos que nos adaptar a uma nova realidade, Sim. Uma nova estrutura, um time maior, porque nós temos uma demanda maior, tínhamos um número X de processos, hoje nós temos 3 vezes o número de processos, ou seja, crescemos, mais pessoas confiam na estrutura da Nicole Advogados. Aí vem os desafios humanos, a formação humana, a transformação de todos aqueles que aqui estão. Eu tive uma oportunidade, por 19 anos convivi no escritório do Thales, que é o vice-presidente da OAB, Thales Jaime, e eu fui formado naquele berço. Mas talvez nem todos hoje tenham essa mesma oportunidade, então cabe a mim dar às pessoas que estão chegando, e todos que aqui estão são mais jovens que eu preciso também formar essas pessoas. Independente se eles continuarão aqui comigo por 6 meses, 1 ano, 5 anos. Mas
que o escritório possa ter sido uma passagem para eles, mas edificante. Essa é a minha meta. Perfeito. E aí, nisso, durante essas consultorias que a gente vem recebendo aqui, nós, um consultor agora atual, nós estamos aqui no mês de abril de 2024. Deixar isso registrado, né? Ele falou, vamos criar um slogan do escritório? Vamos criar. Qual é o objetivo do escritório? Todo dia, quando nós acordarmos, qual é a sua função lá no escritório Nicole Advogados? Então, nós, depois de 3 reuniões, de alguns pensamentos, nós definimos assim: uma experiência jurídica elegante, eficiente e transformadora. Então, o nosso lema é uma experiência jurídica. Então, se o cliente vem até o escritório, é porque ele vai ter uma experiência jurídica aqui. Elegante, a gente imagina de ter um atendimento adequado, um lugar interessante, um café, com algumas coisas personalizadas, oferecer isso para o cliente. Eficiente, porque ele busca eficiência, ele quer eficiência, ele precisa de eficiência. E às vezes a eficiência nem sempre é a vitória, é uma eficiência. Seja lá qual for a demanda, Dever cumprido. dever cumprido. Porque quando a pessoa humana, que pode ser a pessoa física e jurídica, mas a pessoa humana senta aqui, eu digo a ela, a sua situação jurídica é essa, nós vamos trabalhar assim para buscar este resultado. Ela tem consciência Perfeito. do que ela de fato está inserida naquela necessidade jurídica. E o que nós vamos buscar e o que pode ser possível entregar. Até porque quem dá a decisão não sou eu, Sim. é um outro. Então eu não vendo uma sentença. Não, isso aqui é causa-ganha. Isso aqui nunca vai sair de dentro do escritório. Não existe isso. Quem dá a sentença não sou eu. É um terceiro. E esse terceiro, também como ser humano, tem que entender que a minha tese ela é plausível. Sim. Pode ser que eu não entenda que não, essa tese não é plausível. Juridicamente ela não é plausível, né? Então, nós vamos construir para esse cliente uma experiência jurídica. Que ela seja eficiente e, ao final de tudo isso, que ela possa transformar a pessoa. Perfeito. Ela pode ter uma derrota jurídica, mas ela se transformou. Ela fala, nunca mais eu quero agir assim. Algo que eu fiz está errado. Eu vou agir diferente dessa forma. Porque se nós não tivermos responsabilidade na condução do atendimento, um criminoso, ao final de todo um percurso processual, ele acha que ele é inocente. É isso aí. E nós não podemos compactuar com isso. Quando eu te falei que eu venho do mundo do esporte, né? E o esporte ele te proporciona muitas alegrias, mas também muitas dores em proporções muito iguais, tá? Principalmente o de alto rendimento. E aí você imagina só, você ir jogar num estádio e aquele estádio tá cheio. E você ganha. O que a torcida faz? Te aplaude. Te leva, você cumpriu a meta. Mas você pode ir lá e perder. Aí na derrota você tem 2 alternativas. Na vitória também tem várias, mas na derrota você tem 2 alternativas principais. Você tem a alternativa de de ter saído de campo com a consciência de que você fez tudo o necessário para ganhar, mas você tinha um adversário melhor preparado e que te venceu. Mas você vai sair com a consciência tranquila de que tudo que podia ter sido feito foi feito. A entrega aconteceu. A entrega aconteceu. Mas você pode ter uma outra alternativa de sair de lá cabisbaixo, triste, derrotado literalmente no sentido literal da palavra, sem a consciência de que você fez o melhor, que você ali fez um trabalho mais ou menos. E aí é uma coisa que eu sempre falo pra mim, tá? É algo que eu repito pra mim. O que eu quero voltar e levar pra minha casa quando eu estou com a minha esposa de volta? O que eu quero levar pra ela? Eu saio durante o dia e volto pra casa pra ela e pros meus filhos. O que eu levo? Eu levo um troféu de vitória por ter avançado, dado passos importantes em busca de conquistas importantes, seja ela em qual nível seja, ou eu volto para casa cabisbaixo porque eu não dei o meu melhor.
Então, o esporte me ensinou isso, tá? Excelente. Eu aconselho todos os pais a executarem isso com os meus filhos. A Maria Vitória, de 5 anos, entrou numa academia de natação. A premissa que eu coloquei ela nessa academia foi se ela tem competição. Porque treinar, ela vai treinar, mas ela tem que ter um alvo. Uhum. Ela tem que ter algo para ser palpável. Eu não quero que ela vai competir para ganhar. Eu quero que ela vá competir para perder também, se for preciso. Porque eu quero que ela aprenda o quanto antes a se frustrar de maneira dosada. Uhum. Eu preciso ensinar os meus filhos de maneira, em doses homeopáticas, a se frustrarem. Então a Maria Vitória tem que competir rápido. Porque se ela ganhar, eu vou comemorar com ela. E se ela perder, eu vou estar ali para dar suporte para ela. E ensiná-la, porque faz parte do meu treinamento de vida com ela. Ensinar que ela precisa dedicar ainda mais, porque a próxima vez ela tem que voltar com um troféu para dentro da minha casa. Uhum. Então essa vertente do esporte, ela é disciplinadora e ela é condicionadora para um grande homem, para uma grande mulher. Extraordinário. Ô Rick, vocês também têm um programa, quero que você fala de 2 pontos agora para nós estamos caminhando para o fim, né, infelizmente, mas nós temos aí 2 programas que eu quero que você destaque. Um é o maior poder do mundo. E também falar do programa que vocês têm de podcast. Traga um pouquinho também dessa experiência. O podcast, vamos começar pelo podcast, porque o podcast ele nasce do coração do Gilberto, um grande homem que é meu compadre hoje. Grande homem que Deus me deu a oportunidade de cruzar as nossas vidas através da servidão a Deus, a servidão ao reino. E o Gilberto hoje é uma das pessoas que mais caminham comigo, que eu mais caminho com ele. Eu tenho a honra de servir do lado dele, fazer projetos incríveis do lado dele. E Deus dá para ele e para a esposa dele, Clélia, nossos compadres, um desejo ardente no coração de criar algo para os casais. E ele criou um nome muito legal. Esse berço é trabalho dela. É trabalho né? dela. Trabalho Que eu dela. carrego aqui, ó. No evento ela estava, né? Eu ganhei. E está aqui, veja você. Já mostrei para ele. Né? E aí o Gilberto e a Clélia têm uma inspiração de criar um projeto chamado Encaixados. Uhum. Isso começa a princípio como um podcast mesmo. E o podcast existe, inclusive, eu quero aqui te convidar ao vivo para estar com o meu convidado lá. Porque agora eu contribuo com ele na apresentação do programa. Que honra. E eu quero que você e sua esposa possam estar conosco. Vou te mandar a data para você se organizar para irem. Iremos. Toda alegria. E aí começou-se com esse podcast, e aí a coisa foi crescendo, já tem mais de 60 episódios no ar já. Que bacana. E a coisa vai crescendo e agora se tornou um projeto de mentoria. Uhum. Um projeto de acompanhamento com outros casais, né? Até tivemos agora no final de semana retrasado uma experiência no qual nós colocamos 43 casais dentro de uma chácara, a chácara do Gilberto, inclusive, que é linda. E ali a gente lançou um produto de venda, que era um produto para acompanhamento com esses casais de mentoria com eles mesmos, do qual hoje nós estamos acompanhando diretamente 26 casais. Que bacana. De maneira direta, como um projeto de mentoria mesmo, mentoreando esses casais. E lógico, além dos outros acompanhamentos que a gente já faz há algum tempo e a gente continua fazendo também de maneira voluntária, como uma forma de servir a Deus também. Mas hoje a gente tem esse programa que chama, até a gente colocou um nome bem legal, bem sugestivo, que chama Jornada. Uhum. É uma jornada chamada Ressonância. Jornada Ressonância. Por quê? Porque fazer um raio-x da vida, um raio-x é o primeiro exame. Qual que é o exame que detecta com profundidade? A ressonância. Raio-x é o primeiro, ali é o básico. Então a gente entendeu que os casais são sempre muito superficiais. Vive-se muito de aparência. Meu casamento é lindo. Aí você aprofunda um pouquinho, não é tanto assim não. Você aperta a porca mais um pouquinho, opa, tá berra. Tá ruim. Então o que a gente quer? A gente quer tirar os casais da superficialidade e fazer eles aprofundarem ao mais íntimo da história deles, ao mais profundo da intimidade deles, para a gente resolver desde lá de trás das nossas antigas gerações até agora, resolver todos esses problemas numa linha muito reta de resolução mesmo, de maneira em que eles sejam livres, para serem felizes e fazerem filhos e uma nova geração muito feliz. Porque não é sobre nós, é sobre os nossos filhos, é sobre os nossos netos. Aquilo que nós somos hoje, boa parte disso os nossos filhos serão. Certamente. Então nós precisamos corrigir a rota agora, reorganizar a rota, para que os nossos filhos sejam muito mais saudáveis, muito melhor sucedidos do que nós. Então esse é o programa que a gente criou agora, Jornada Ressonância, que faz parte do projeto Encaixados, que é um projeto que inclusive nós vamos a partir de agora lançar no Brasil inteiro.
E que eu achei interessante, você compartilhou comigo essa experiência da mentoria. São alguns encontros, lógico, com os casais, né, com o casal. Aham. Mas explica um pouquinho também, rapidamente, aquele momento que não é o casal. Sim. É porque que a gente enxergou. Cara, de verdade, tem coisas, conversas masculinas, que elas ficam no ambiente masculino. E isso tá errado? Não. Não. É porque a forma de falar é a forma um pouco mais desdeixada de ser, que nós somos assim, convenhamos. E a mulher também tem a particularidade dela, ela tem a intimidade dela. Então, no que nós entendemos? Vamos fazer uma partilha? Cara, nós somos 25 casais, 26 casais. Será mesmo que aquela mulher vai ter coragem de falar de todas as dores dela na frente do homem, do marido, da amiga? Uhum. Talvez não. É. Bem provável que não. Muito. Então, dito isso, o que a gente decidiu? Nós fizemos um primeiro encontro junto, que aconteceu inclusive na quarta-feira agora, ontem de ontem. As próximas 6 quartas-feiras serão 3 masculinas e 3 femininas. Por quê? Porque nós queremos criar a nossa confraria. Nós queremos criar a nossa caverna do dragão, sabe? A gente quer ir lá pra dentro e ficar 3 semanas acompanhando os homens. E as nossas esposas ficarão 3 semanas acompanhando as mulheres. Por quê? Porque a gente quer criar um ambiente seguro, um ambiente estável, emocional e espiritual, um ambiente confortável, para a gente poder lhe despejar todas as nossas mazelas e um ao outro complementarem suas experiências, sua troca de viver, sua troca de vida. Nós temos casais casados há 2 meses, e eu tenho um casal casado há 30 anos. Uhum. Eu tenho gente lá de 25 anos, casal de 25, 26 anos, eu tenho um casal de 65 anos. Então essa troca de experiência, essa troca de energia é o que a gente tem plena convicção que vai fazer o homem de maneira individual, aprendendo a ser mais homem, pai, esposo, filho, enfim, servo, e a mulher também na sua individualidade, eles vão se melhorar enquanto pessoas, para depois, na hora que eles estiverem juntos, mais uma vez, se melhorar enquanto família. Uhum. Por isso, dessa moção. Muito bom. Rick, eu quero agradecer. E tem a jornada, tem o poder da escolha. Ah, exato. Que você me perguntou, eu não te respondi. É mesmo. E aí, isso é um projeto meu. Por quê? Porque assim, cara, durante a minha vida eu tive que fazer várias escolhas importantes. Uhum. E as escolhas foram desde assumir um casamento que era improvável, a escolha de tentar ter filhos onde não era possível, onde a medicina tinha nos desenganado, a escolha de continuar com a minha esposa quando ela, tratando lúpus, com a filha de 6 meses em casa, descobriu um câncer. A escolha de quando a gente começou com essas empresas muito legais, muito bacanas, numa crescente muito boa, a gente quebra na pandemia, a gente faliu, falimos mesmo, tudo que a gente tinha de recurso. A escolha de sair do futebol, mesmo sendo um ambiente tão propício ao desenvolvimento, principalmente financeiro, humano eu não acredito, mas financeiro sim. Então eu tive que fazer várias escolhas na vida, importantes, com e sem a minha esposa, enquanto homem, enquanto casal, enquanto filho, enfim, enquanto servo de Deus. E aí Deus um dia me inspirou a entender a escolha como o maior poder do mundo. Uhum. Porque o amor é inigualável, todo mundo quer amar e todo mundo quer ser amado. A fé é uma prerrogativa de vida. A espiritualidade é a essência, é busca constante. Mas eu posso escolher não ter nada disso. Uhum. A família é base, fundamento. Os filhos são alegria e recursos, porque filho é recurso também. Uhum. Mas eu posso escolher não ter família, e eu posso escolher não ter filhos. É. Então, a minha inspiração em Deus, porque isso foi muito espiritual, foi entender que existe um poder maior do que simplesmente amar, do que ser família, que é escolher isso. Gálatas 5:1 foi para a liberdade que Cristo me libertou, eu sou livre para escolher o que eu quiser. Se eu quiser ser um bom homem, serei um bom homem. Se eu não quiser ser, eu não serei. Se eu quiser ser um pai ótimo, eu serei. Um bom marido, eu serei. Se eu quiser ser um malandro, um Zé Ruela, eu também serei. Isso tudo porque eu escolho ser assim. Eu escolho ser assim. Então, por isso que nós começamos agora um projeto, uma jornada, uma caminhada de palestras, de treinamentos, chamado O Maior Poder do Mundo. E o maior poder do mundo é o poder da sua escolha. E você, no nosso último encontro de casais, como palestrante, né, você falou sobre escolha para os casais, né? Sim. É justamente isso aí. Quando você escolhe ser pai,
quando você escolhe o casamento, assuma essa condição de pai, de esposo, de esposa também. É a escolha que Faça você bem fez. feito, cara. Faça bem feito, faça aquilo que você pode de melhor para aquela pessoa que você escolheu estar do seu lado, né? É engraçado que eu tô aqui no seu escritório e eu fiz comentários com você agora. Você vem aqui, o chocolate tem a personalização. Você vem aqui, a bolachinha que segura a água tem a personalização. Você vem, o pires aqui do café tem a personalização. O nome disso é detalhe. Uhum. O nome disso é zelo. O nome disso é cuidado. Mas o nome disso também é responsabilidade. Responsabilidade com o quê? Com a marca. Responsabilidade com o princípio desse escritório. Por quê? Porque quando você traz tudo isso, você está falando para o seu cliente assim, olha, deixa eu te falar, aqui não é um lugar qualquer. Uhum. Aqui existem princípios incorruptíveis. Eu não vou corromper meus princípios que você quer. Aqui eu zelo pelos detalhes. Os detalhes aqui são zelosos. Pensa as coisas muito, muito importantes. Porque você concorda que o mesmo sabor desse café nessa xícara é o mesmo se fosse naquele copinho americano de R$2 do supermercado? Ou de plástico. O de plástico. Você concorda que o sabor seria o mesmo? Uhum. Mas o detalhe não é o mesmo. É. O belo que você trouxe lá no início não é o mesmo. Ah, Então, cada detalhe desse é o mesmo detalhe que a gente tem que ter na nossa casa. Eu estou falando de detalhe empresariais. uhum. E o detalhe de ser pai. E o detalhe de ser um baita de um marido, de que repara que a sua esposa tirou 2 fios da sua sobrancelha. E o detalhe de ver que ela se arrumou e comprou um perfume novo para te agradar. E o detalhe que você chegou e já tinha um almoço pronto, que é tão trivial, mas que ela fez aquilo porque você precisa almoçar para voltar para a lida. Então são os detalhes, só que a gente esquece do trivial. Uhum. E aí, o que me encanta de estar aqui nesse ambiente é porque você e a sua equipe cuidam dos detalhes. Então você vai pegar um processo e você vai ler cada detalhe dele, cada nuance dele, para fazer com que vocês sejam os mais assertivos possíveis. Uhum. Você poderia estar servindo um copo de plástico, mas você gastou tempo, dinheiro e energia para personalizar. Personalizar o quê? Um item? Não. Para personalizar o perfil da empresa. Uhum. Para personalizar aquilo que vocês são, aquilo que vocês acreditam. Não se trata do chocolate embalado com a marca da empresa. Não se trata disso. Se trata de personalizar quem vocês são e acreditam para vocês, para os seus clientes e para o mundo. Porque é isso que você vai vender lá fora. Você vai vender um lugar que tudo aqui é pensado nos detalhes. Que bacana. Traz isso para o seu casamento agora. É. Eu tenho certeza que você faz isso porque eu te conheço. Tento. Na sua família, Tento com a lutar. sua esposa, porque você me contou o que você acorda, o que vocês fazem, tarará. É. Detalhe. Só que a gente passa os detalhes a perceber. Em casa, na empresa, um grande homem de Deus, um grande empresário do reino, uma empresa do reino, um grande profeta, um grande senador dos seus filhos, não pode deixar os detalhes desapercebidos. Fato. Muito bom. Muito obrigado, viu? Obrigado, Eu sinto, em nome de toda a equipe, né? Emocionado. Me emociona se eu ouvir esse elogio, esse reconhecimento, né? E é justamente esse detalhe, essa experiência que a gente comentou jurídica, é justamente nisso. É que eu possa ser transformador, né? Não só eu, mas toda a equipe, nós possamos ser transformador de uma experiência que a pessoa tem como necessidade. Né? Se ela buscou o que ela precisa. E se ela precisa, que ela possa viver isso aqui talvez com um impacto menor, com uma experiência às vezes menos desgastante, com um resultado talvez até que ela surpreenda, mas que às vezes não toca no resultado. Né? O resultado não toca na pessoa. Perfeito. Às vezes tem pessoa que recebe uma indenização por uma questão aqui altíssima. Nem obrigado ela fala. Olha só. Tem pessoa que às vezes recebe uma indenização pequena, que nós profissionais sabíamos que poderia ser maior. Mas o juiz deu uma indenização pequena na sentença, ele acha que o direito não é como nós apresentamos. Aí vem dar uma indenização pequena. Quando nós ligamos para a pessoa e falamos, chegou ao fim o seu processo, o resultado foi esse, mas como é gostoso ver a gratidão das pessoas. Não é pelo valor, mas é pelo reconhecimento do trabalho que foi feito. É isso aí. Né? É isso aí. Então que isso possa ser de fato algo que venha transformar a cada um de nós. É isso aí. E esse momento aqui hoje muito bacana, muito enriquecedor, muito gostoso. É leve. É leve, um bate-papo gostoso, né? Que de fato
tem muito para marcar as pessoas. Sim. Talvez os insights. Eu falo que sempre que a gente assiste um programa, ouve uma palestra, ouve um rádio, ouve uma música, algo tem que ser transformado em você. Os chamados insights. Pense a respeito. E busque, né? Só um, tá? Não precisa buscar mais de um, não. Só um. Ou só um, né? E faça que aquilo ali possa ser, de fato, implementado na sua vida. Então, às vezes aqui, pode ter sido falado algo que transforme também a sua vida. É isso aí. Eu não precisava estar fazendo esse podcast, né? Eu poderia estar trabalhando nos nossos processos. Mas nós temos recebido tantas informações aqui, dos mais diversos. Às vezes, colega advogado que vem tratar conosco aqui de uma outra área. Recebemos um padre, hoje um palestrante e também um pregador da palavra de Deus. Vou receber daqui a pouco um empresário com uma outra pegada, que vamos gravar hoje também, logo estará disponível. Então, tudo isso é porque eu quero ter a possibilidade de transformar as pessoas. Eu fui transformado, Rick. É isso. Eu saí do interior, um ambiente simples, mas de muita luta dos meus pais, que estão lá até hoje. Ontem eu estava com eles, graças a Deus. Meu pai 86 anos Que e bonito. minha mãe 80. Uma vida simples, regrada, mas que nos possibilitou a ter oportunidades na vida. Te deram Graças estrutura a para Deus. isso. Te deram estrutura. Então, que a gente possa, de fato, fazer que isso aqui seja positivo na vida das pessoas. E eu tenho certeza, eu tenho convicção de que é. Eu tenho convicção disso. Porque assim, o que move as mudanças são as histórias. Uhum. Cara, a gente lê histórias na Bíblia. Nós não vimos aquilo. História. Alguém escreveu aquilo. Alguém escreveu, nós estamos lendo e sabemos que é uma história, mas sabemos que existe a espiritualidade porque a gente crê nisso. É uma crença. Você sai do interior e se torna um empresário bem-sucedido, que é graças a Deus. Meus pais nordestinos, meu pai nordestino, minha mãe daqui, todas as coisas acontecem, quebra, reergue a empresa. Hoje, graças a Deus, a gente tem a oportunidade de performar bem mais uma vez no mercado, crescendo uma empresa. Aumentamos a empresa em 5 vezes no ano passado, graças a Deus, num período pós-pandêmico, que nos arrebentou. Tudo isso é porque a gente coloca Deus no centro. Uhum. Eu ouvi uma frase num dos podcasts que eu apresentei, e a entrevistada falou assim: eu quero deixar essa frase para você. O que nos trouxe até aqui, os erros que nos trouxeram até aqui, eles até se explicam. Os erros que nos trouxeram até aqui até se explicam. Mas a partir de agora eles não se justificam mais. Eles não se justificam mais. Eu já ouvi. Então significa, cara, que assim, ó, independente da nossa geração passada, os nossos avós, nossos pais, aquilo que eles fizeram, deixaram de fazer, bom ou ruim, até aqui. Agora, daqui pra frente, a minha consciência vai dizer quem eu me tornarei. Quem eu sou e quem eu me tornarei. Que é o poder das decisões. As decisões que eu tomo agora refletem na criação dos meus filhos. As decisões que eu tomo agora refletem na minha vida financeira. As decisões que eu tomo agora refletem no meu relacionamento com a minha esposa. As decisões que eu tomo agora refletem no homem que vai servir a Deus ou não, que vai fazer coisas incríveis para o mundo ou não, que vai palestrar ou não, que vai pregar ou não. São decisões. Então que a gente tenha a ciência de que tudo isso é importante, mas não é mais importante do que colocar Deus no centro da nossa história. Amém. Porque senão nada faz sentido. Você pode tomar as melhores decisões, vai faltar algo. Você pode corrigir todos os erros, vai sempre faltar algo. Então, corrija assim os erros, tome as melhores decisões. Mas nunca se esqueça de que a decisão mais importante é de permitir com que Deus seja o centro. Sua casa, família, vida, filhos, empresa, de tudo que você coloca os seus pés. Onde você colocar os seus pés, tem que ter presença de Deus. A mesa que você senta, as pessoas que você senta, tem que entender que existe presença de Deus nesse lugar e que elas não podem falar nem de qualquer coisa porque existe um homem de Deus nessa mesa. É isso que faz a diferença na vida e que vai fazer de nós uma sociedade melhor, uma geração muito melhor. Fantástico. Muito obrigado. Obrigado eu, meu. Que seja esse momento aqui inicial. Primeiro de muitos. Você já é meu convidado para fazer encaixado sketch, tá? Vamos fazer. Já está em público, compromisso assumido. Vai ser uma alegria. Juliana e eu podemos ter essa experiência com vocês lá, viu? Obrigado. Já vou te dar dados para sair daqui com isso marcado. Pronto, fechado. E aí eu compartilho também com vocês aqui. Muito obrigado quem ficou até o final. Espero de fato ter contribuído para a sua formação. Um grande abraço.